o evangelho seja expandido. Estão querendo calar a voz da igreja, mas não vão conseguir, porque Jesus disse: tu és Pedro, falando com Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Desde a fundação da igreja, desde o início da igreja, e nós sabemos da história em Jerusalém, até os dias de hoje, quem tem esse título de cristão, quem é chamado de cristão, ou alguns chamam de o povo da cruz, é perseguido por causa do nome de Cristo. E Jesus disse lá em Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, vamos ler lá, Mateus 5. O que aconteceu com Estevão foi o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui Jesus estava falando, todos os que são perseguidos em nome dele, no nome dele, são bem-aventurados, tem um lugar reservado no céu. E Jesus disse, por quê? Porque os profetas de antigamente, no Antigo Testamento, já foram perseguidos por causa do nome do nosso Deus. E os cristãos do Novo Testamento também. E agora, na atualidade, a igreja de Cristo também está sendo perseguida. Nós recebemos muitos artigos de lições aonde cristãos em todo lugar do mundo estão sendo perseguidos. Faz uns 20 dias que queimaram a igreja lá na África, com todos os cristãos dentro, fecharam as portas da igreja e tocaram fogo. Isso nos nossos dias, por causa do nome de Cristo. Aqui no Brasil nós vivemos ainda num país, digamos assim, com a liberdade religiosa, mas existem grupos que ainda perseguem a igreja, que querem impedir, não querem deixar o evangelho ser pregado, mas a igreja não pode ser acuada, não pode temer os ataques do inimigo. E a lição que nós vamos aprender hoje é sobre isso, sobre a perseguição da igreja, sobre como o Espírito Santo fortalece a igreja e nós estamos preparados para a evangelização, porque a palavra de Deus tem que ser pregada. E vamos falar também no tópico 3 sobre os missionários. O tópico 3 vai falar sobre os missionários. Estamos vivendo, meus irmãos, em tempos em que a igreja enfrenta desafios e pressões externas, isso está na lição. Mas assim como a igreja primitiva, essas situações, esses ataques que o inimigo vem e faz contra a igreja, podem ser oportunidades para o crescimento da obra. Veja que o texto diz lá que começou a grande perseguição em Jerusalém, e ali os cristãos não ficaram lá, foram dispersos para a Judéia, Samaria e outros lugares, mas não ficaram escondidos. O texto diz que continuaram pregando o evangelho aonde eles iam. E alguns varões foram lá enterrar Estevão e derramaram sobre o túmulo dele um grande pranto. Versículo 3 diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Veja bem, ele entrava nas casas dos cristãos, arrastando homens e mulheres, e colocavam nas prisões. Mas os que andavam dispersos, versículo 4, iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, não pode parar, e ela não para. Como eu disse há 2 domingos atrás, que a igreja do Senhor ela não é estática. A igreja do Senhor se movimenta, ela mexe. O Espírito Santo ele é assim. E aonde a igreja do Senhor está, ela atua
atua, ela faz a obra do Senhor. A missão da igreja é essa. Jesus não disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E aí Jesus deixou muito claro a mensagem: quem crê na palavra, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Essa parte da salvação e a condenação é dele. A missão da igreja é pregar o Evangelho. E aí o versículo 5: e descendo Filipe a Samaria, pregava Cristo. Nosso irmão Oséias falou domingo passado que a mensagem do Evangelho tem que ser o centro, Cristo. Filipe pregava Cristo. Quando nós lemos a história da Assembleia de Deus, fundada aqui pelos missionários Daniel Berg e Gunavig, em 1910, você imagina dois estrangeiros da Suécia, em 1910, no começo do século XIX, começou uma mensagem diferente aqui, porque existia a Igreja Católica, a Igreja Batista, eu não lembro qual a outra igreja que existia, mas existia a Igreja Presbiteriana, né? E eles começaram na praça, lá em Belém do Pará: Jesus salva, cura, liberta, transforma, prepara, batiza. Essa era a mensagem do Evangelho. E ali, em 1910, a Bíblia, a história, o livro conta, se os irmãos quiserem, tem livros da história da Assembleia de Deus, que conta que o Espírito Santo começou a agir, a atuar de uma forma tão linda, começou a salvar milhares de pessoas assim, rapidamente, e curas, batismo com o Espírito Santo, em 1910. Só que aquele movimento começou a incomodar os batistas que existiam aqui no Brasil, os batistas tradicionais, porque eles não criam, não pregavam sobre esse movimento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, falar em línguas. E os cristãos novos aqui do Brasil começaram a falar em línguas estranhas. A história, né, conta que a irmã Celina Albuquerque, a primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo, chegou em casa falando línguas estranhas. Imagina, você nunca ouviu, a família nunca ouviu falar isso. Veja como o Espírito Santo começou a mover aqui no Brasil. E hoje, o movimento chamado cristãos é milhões, né? Segundo a estatística, disso são 55 milhões de brasileiros que têm o nome de cristão. 22 milhões são assembleanos. 22 milhões é a estatística. Veja, meus irmãos, isso é o mover do Espírito Santo que começou em Jerusalém. Como Jesus disse, o Evangelho tem que ser expandido até os confins da terra. E hoje, quem faz parte de missões sabe que a tradução da Bíblia está sendo traduzida para as línguas nativas, as pessoas que vivem lá no meio das ilhas, lá onde é difícil acesso, só chama de barco. O Evangelho está sendo levado lá. Porque Jesus disse: ninguém pode ficar sem ouvir o Evangelho. Está lá em Mateus 24, Jesus disse: enquanto o Evangelho não for completo, enquanto todos não ouvirem falar desse Jesus, o fim não vai vir. E a gente vê no mundo acontecendo tragédias para lá e para cá, terremotos, mas o fim ainda não veio. Jesus disse, né? Acompanhe os sinais, vão olhando os sinais, olhem para a figueira. Que é a figueira? Israel, o relógio de Deus, o relógio mundial de Deus. E Jesus disse: enquanto você estiver na terra, a igreja está na terra, o Evangelho tem que ser pregado. E aí vai ali. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, a pregação do Evangelho. Domingo passado, o irmão Oséias falou sobre os 7 diáconos que foram separados por intermédio do Espírito Santo. Um fez destaque, que foi Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, tinha o dom da palavra, tinha o dom de evangelizar e ganhar almas, cheio do Espírito Santo. E um outro aqui que chama a atenção é Filipe. Desses 7, esses 2 ficaram na história. E a Bíblia diz também que Filipe era cheio do Espírito Santo de Deus, tinha o dom de pregar, não é? Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
E aí, meus irmãos, a gente vê como os homens daquela época eram, não é? Os cristãos de Jerusalém, no meio da perseguição, não paravam de pregar o Evangelho, não paravam de realizar milagres. Hoje parece que a igreja está com medo de sair para as ruas para evangelizar. A ordem de Jesus foi essa: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E havia grande alegria naquela cidade. Em muitas ocasiões, quando o Evangelho chega, quando há transformação, quando há liberdade, quando há libertação de almas, quando há curas, milagres, a alegria chega, né? Mas tem um episódio lá de Gadara, onde Jesus expulsou aquela legião de demônios daquele jovem, e a Bíblia diz lá que os demônios pediram permissão para Jesus para entrar na manada de porcos. Aquilo ali causou fúria, indignação àquele povo, aos donos do porco, porque eles ganharam dinheiro, né? Imagina um homem perder uma manada de porco assim de uma hora para outra. Fizeram o que? Expulsaram Jesus do povo. Então, muitos episódios acontecem. Em alguns episódios causa alegria, espanto, admiração, e outros causa fúria, como aconteceu aqui em Jerusalém. Os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e fugir, porque senão seriam mortos. Mas o texto diz lá, no versículo 1, que somente os apóstolos e alguns cristãos ficaram em Jerusalém. Mas como crescem em Filipe, e lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam nas águas, tanto homens como mulheres. Versículo 12. Filipe pregava, ministrava o Evangelho, e ali ele já ministrava o batismo nas águas. Mas até então o Espírito Santo não tinha chegado em Samaria. E aí o versículo 13: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Estava atônito, ou seja, estava admirado com os milagres que aconteciam pela vida de Filipe, pelas mãos de Filipe. Hoje parece que a nossa fé está tão pequena que a gente não põe as mãos sobre os enfermos, né? Não é assim que acontece? A gente pede oração, a gente pede para Jesus curar, e a nossa autoridade que Jesus deu. Estou falando de mim também. Jesus não disse isso? Em meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre os enfermos? É a autoridade que Jesus deu à igreja, não foi só aos pastores, aos apóstolos, não, foi à igreja, todos. E aí a nossa fé parece pequena, porque a gente fica pedindo a Jesus para que Jesus curasse. Não, Jesus deu autoridade para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade tem que sair. Nós estamos usando o nome dele, um nome que é sobre todo nome. Aí, muito bem, esse Simão, que o texto lá de Atos 8, lá na frente, depois vai falar sobre ele, ele ficou atônito, admirado com as coisas que Filipe fazia. Versículo 14: os apóstolos, ou seja, Pedro e João, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para lá. Os apóstolos, os líderes que ficaram em Jerusalém, enviaram Pedro e João para Samaria, os quais, tendo descido, foram para Samaria, oraram por eles, por todos os cristãos que receberam Jesus ali em Samaria, para que eles recebessem o Espírito Santo. A obra foi completa em Samaria. Ouviram o Evangelho, receberam Jesus, foram batizados nas águas e agora receberam o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, é essa, meus irmãos. E a função da igreja, pegar o Evangelho. A expansão da igreja, a igreja tem que se expandir. Como nós falamos, a igreja não é estática, parada. Estática é esse tempo, essas paredes. A igreja somos nós, o organismo vivo. Então nós temos que se mexer, não é? O Evangelho tem que ser expandido, falado, onde você estiver, no ônibus, na escola, no vizinho, na casa, em casa, nos parentes que não são crentes. Domingo que vem nós vamos falar sobre a história, a vida de Cornélio, um homem que ele era
centurião romano, mas ele cria em Deus, ele orava, dava esmolas, tinha um coração muito bom, mas não era crente. A bondade da esmola não salva, não. As obras não salvam. Foi preciso ele ouvir o Evangelho, trazer a família toda e receber o Jesus. E a lição de hoje: a igreja primitiva, meus irmãos, não recuou das perseguições, mas espalhou o Evangelho, anunciando com poder que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, prepara o homem e leva para o céu. Essa é a completude do Evangelho. E Jesus disse: ide e fazei discípulos, e esses discípulos façam outros discípulos, não é isso? E é o fruto ele tem que permanecer, o fruto vai dando outro fruto, e assim a obra do Senhor vai crescendo, como nós falamos aqui, a história da Assembleia de Deus em 1910, eles começaram numa pracinha, tem até fotos antigas, do navio quando chegou aqui no Brasil, com os turistas, inclusive o fundador da congregação cristã também veio junto com eles, e aí eles começaram a evangelizar. E o Evangelho, meus irmãos, é a semente, né? Quando ela entra no coração que está fértil, ela germina, e ali foi se escondido de um lado para o outro, de um lado para o outro, daí ficou pequeno. E o missionário Daniel Berg, ele andava com duas malas antigas, aquelas malas de couro, cheias de Novo Testamento, e distribuía para todas as pessoas. O Evangelho ele foi se expandindo. Aí ele saiu do Pará e foi indo ao Amazonas, e chegou na Bahia, e ele chegou em São Paulo e foi indo. A igreja, hoje, a Assembleia de Deus é uma das maiores instituições evangélicas do Brasil. Mas a igreja parece estar recuando, está pisando no freio. Não pode. A igreja tem que continuar. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, nós temos essa missão de evangelizar. E também a lição vai falar sobre o discipulado. Porque quando alguém recebe Jesus, aceita Cristo, porque a gente fala aceitou Jesus, não, é Ele que nos aceita. Obrigado. É Ele que nos aceita, é Ele que nos escolhe. Não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Jesus disse isso. E aí o discípulo, o novo discípulo, né, o novo crente, o novo convertido, tem que passar pelo processo do discipulado. Você falou comigo, né? O discipulado. O novo cristão, ele não sabe como é que é essa caminhada cristã. Alguns já recebem Jesus, já é batizado com o Espírito Santo, mas alguns vai caminhando, não é isso? E aí os cristãos, os crentes, os mais velhos, têm que ir acompanhando aquele novo convertido na caminhada cristã, não é? Como Paulo disse, vai dando um leitinho, vai dando um mingauzinho cristão, mingauzinho do céu, devagar. Não tem que ser de palavra dura, não, tem que ser devagarzinho. O discipulado é isso. Ensinando o novo cristão, o novo convertido a caminhada cristã. E aí ele vai aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, vai pedindo o batismo do Espírito Santo, cresce no seu coração o desejo de se batizar nas águas. Porque eu conheço pessoas que estão há muitos anos na igreja e não sentem o desejo de se batizar nas águas, e nem pedir o batismo do Espírito Santo. Esse dia o nosso pastor Rafael estava ministrando o ensino e ele falou: a igreja, meus irmãos, precisa pedir o Espírito Santo de Deus. E isso é todos. Como diz o hino 387 da harpa, é uma oração para a igreja. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua igreja derrama do mesmo fogo, que é indispensável para nós também. E aí nós aprendemos isso, não pedimos. O Espírito Santo de Deus, ele quer batizar, ele quer batizar. Deus tem para todo mundo. O segredo de Deus é grande. Se nós não pedimos, ele não dá. Ele sabe o que a gente quer? Sabe. E se a gente não abrir a boca? Jesus não podia curar, não falava? O que você quer? Ele não sabe o que a pessoa queria. Chega lá para o cego de Jericó, né? O cego está pedindo. Jesus também tem dizendo: o que você quer? Ele não sabia o que ele queria. Mas você tem que abrir a boca e pedir: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo.
Quem é batizado com o Espírito Santo não fala mais em línguas, quero ser renovado. O renovo do Espírito Santo. E ele está pronto para dar. É assim. Assim como a igreja, aí o nosso professor, o escritor dessa lição, ele escreveu aqui: assim como a igreja primitiva, sejamos fiéis em anunciar a Cristo em qualquer circunstância. Não é, irmão Sérgio? Em qualquer circunstância. Nós somos perseguidos na igreja ou não? Porque somos cristãos. Nós somos. Quando alguém identifica que você é crente, não é verdade? Você já fica como se fosse uma marca ali. Como se fosse uma marca. E acontece isso. O César sempre fala, né? Tem um espinho na carne, não é isso? Parece que nós temos um espinho na carne. Nós não podemos baixar a guarda, não. Eu contei aos irmãos do episódio que aconteceu na empresa, mas o Espírito Santo ele nos dá estratégia para a gente responder com sabedoria. E assim a gente vai ganhar a pessoa. A gente não pode ser ignorante, nem bravo, nem bruto, não. Nós temos que responder com sabedoria. Aí a pessoa vai ver o quê? Cristo em nós. Não é isso? Fiz gente falava o quê? Pregava Cristo. Nós temos que pregar Cristo. Muito bem. A lição ela vai entrar. No tópico 1 vai dizer sobre a igreja diante da perseguição. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. É aqui o texto diz, né, na lição. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. E foram perseguidos, né? Ainda mais os líderes da igreja. A gente sabe que Tiago foi morto, Pedro foi preso, João foi decapitado. Esse João que escreveu o Evangelho de João, ele foi perseguido, foi colocado lá na ilha de Patmos, que ele, primeiro a história diz que ele foi jogado num tacho de azeite quente. Imagina, quando você coloca um pedaço de carne ali, o que acontece? Né? O que aconteceu com João? Nada. Como aconteceu com os 3 jovens na fornalha do rei. Não aconteceu nada. Aí o imperador daquela época, não está acontecendo nada com ele, não morreu não? Então a gente vai colocar ele na ilha de Patmos, na Grécia, lá no meio das feras, no meio de bandidos de alta periculosidade. E ali a história conta que ele morreu de velhice, não morreu de tortura, mas foi preso. E quando você lê lá em Apocalipse, capítulo 1, diz lá, foi colocado ali por causa do quê? Do Evangelho de Deus. Todos os cristãos. Será que nós temos capacidade de enfrentar como esses cristãos aqui tiveram? Os irmãos lá de Roma, que foram colocados na arena, as irmãs cantam esse hino, e soltaram os limões lá, os limões estraçalharam os cristãos aqui. Você imagina a cena. É de cortar o coração você ver pessoas, crianças, mulheres, idosos. E aquilo ali era uma festa para os romanos. Era uma diversão para eles. Eles colocavam os cristãos nas estacas e tocavam fogo. A fogueira deles, a lanterna deles, eram os cristãos pegando fogo. No livro de Hebreus conta, capítulo 11, sobre a fé. Nos últimos versículos fala sobre aqueles que foram cerrados no meio. Uns foram cerrados assim, outros foram cerrados assim. Isaías, o profeta Isaías foi cerrado no meio pelas mãos do rei Manassés, um dos reis mais terríveis daquela época. E todos aqueles que passaram, mas não negaram a sua fé. Exemplos, né, para a igreja, exemplos para nós. No livro de Hebreus 11 fala sobre isso, porque Deus provia alguma coisa melhor para nós. Ao nosso respeito, fez isso com eles, para que por eles nós fôssemos aperfeiçoados. O exemplo que eles deixaram de fé, nós temos que seguir. Hoje a gente vê muito cristão assim, melindroso, né? Cristãos medrosos, cristãos que têm medo de enfrentar o inimigo. Eu não estou preparado para isso. Como é que uma pessoa não está preparada para isso?
Falta fé no Paulo. E aqui está dizendo que os apóstolos que ficaram em Jerusalém, eles não escaparam da perseguição, não. Eles também foram presos, foram torturados, foram mortos. Mas aqui o que está em foco, a lição está dizendo, o que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes daquela região, daquela época, daquele dia. E deve ser destacado que mesmo perseguido, mesmo a igreja sendo perseguida e dispersada, que se espalharam, a igreja não se desorganizou. Parece que quando você mexe no formigueiro, ela não faz isso, Todos no mesmo sentimento, cada um foi para um lado, mas o foco deles era Cristo. Cada um foi para um lado, mas continuaram pregando o Evangelho. A igreja não se desorganizou e nem se fragmentou. Ficou um grupinho ali, outro aqui, e ali no livro de Hebreus fala que alguns se escondiam em cavernas, em covas. Eu não sei se alguns irmãos, os irmãos que gostam de ler, já leram o livro Catacumbas de Roma. Eu tenho esse livro, As Catacumbas de Roma. O que é catacumba? Cemitério, cheio de covas, não é túmulos, são nichos, E ali os cristãos daquela época, eles se escondiam nesses lugares, nas catacumbas. E o escritor desse livro, é muito emocionante esse livro. Eu aconselho os irmãos, eu recomendo a ler, As Catacumbas de Roma. O escritor diz que aquelas paredes, aqueles nichos, têm ecos dos cristãos. Muitos cristãos que morreram ali, queimados, torturados, cortaram a cabeça, foram flechados. Os nomes deles estão escritos nas paredes, nas covas, escritos em romano e latim. E ali tem um texto de como eles foram mortos, quem era ele, a família deles, histórias que ficaram ali registradas, mas não negaram a sua fé. Aí aqui a lição continua. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, não é? Pegaram Estevão, o corpo dele, todo apedrejado, já foram enterrar ele. A igreja estava de luto, não estava? Morreu um dos líderes, morreu um dos diáconos da igreja. Mas aquilo ali não acabou, não. Aumentou foi a perseguição contra eles. Se desencadeou uma grande perseguição. No meio de tanto pranto e choro, lamentação e luto, Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. Mas aí, através desse, além desse pranto e luto que a igreja estava sofrendo, veio a perseguição. Olha que coisa terrível. A igreja em luto teve que fugir, teve que se dispersar. E a igreja não ficou desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, porque o Espírito Santo era com eles. No meio do fogo, no meio da perseguição, o Espírito Santo estava ali, confortando eles. Um de seus membros queridos, ilustres, havia sido morto, trazendo consequências para todos. Você imagina quando um membro morre, um membro da igreja, nós perdemos a irmã Lucila, a igreja toda fica triste. Agora imagina dessa forma, a igreja perdeu o seu membro, e aí começou a perseguição, mas isso não calou, nem tampouco impediu da igreja se manter entusiasmada em avançar, em testemunhar a Cristo. Foram embora, se dispersaram, mas continuaram pregando o Evangelho. Não parou, a igreja não se calou. Esse é o exemplo para nós, hoje, cristãos aqui no Brasil. Tem aquela música do Jorge Benjor, quem conhece,
Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não é assim? E por que nós não pregamos o Evangelho aqui? Nós temos, Poliglota, nós temos a liberdade, Moisés, né? De andar com a Bíblia na mão. Nesses países aí fora, você não pode nem falar que é crente. Nós temos essa liberdade de andar na rua. Coloca uma caixa de som aí. Falar que Jesus salva, Jesus cura, liberta. Ah, mas alguém vai apedrejar. Não tem problema. Nós temos que pegar o Evangelho. Vamos chamar a polícia. Não tem problema. Continue pregando o Evangelho. A igreja não pode ficar calada, não pode ter medo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Os crentes estão fazendo o contrário. Com medo do inimigo, de enfrentar o inimigo. Nós não estamos podendo. A igreja é fortalecida em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. A igreja tem que se fortalecer na armadura de Deus. Com a armadura de Deus, do capacete até a bota, que é a preparação do Evangelho, espada, escudo, né? Tudo tem que estar preparado. O cristão tem que estar preparado. Quando o inimigo vem, você tem que estar pronto para se defender e atacar. Não é assim que os jovens cantam? Estava preparado e ataquei. Efésios 6:10. Tópico 2 diz que a igreja que evangeliza, ela é centrada na palavra. Não é isso que Filipe fazia? Filipe saiu de Jerusalém e foi para Samaria. E fazia o quê? Pregava Cristo. Como o nosso irmão Zé falou domingo passado, o centro da nossa pregação tem que ser Cristo. A mensagem do Evangelho tem que ser cristocêntrica. A palavra já diz, Cristo tem que ser o centro da mensagem. Como diz aquele texto, como em que eu cresça e ele diminua, é assim? Não, né? Como em que ele cresça e eu desapareça. Jesus tem que ser o centro da mensagem. O centro da mensagem tem que ser Cristo. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, que nós lemos no texto, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E esse versículo mostra que a igreja primitiva mostra, movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. E além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Capítulo 2 de Atos, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o motivo da força da igreja. Em meio a tanta perseguição, tanta luta, imagina, você vê os cristãos sendo mortos, presos, arrastados das suas casas, mas eram fortes espiritualmente. Isso eram homens, mulheres, crianças. O texto diz aqui. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar as boas novas de Jesus. E a igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Aonde eles iam, operavam milagres. E o texto da Bíblia diz que eram pelas mãos dos santos que os milagres eram realizados, com a aprovação do Espírito Santo de Deus, aonde eles chegavam. Por que nós perdemos essa autoridade? Como diz o pastor Samuel sempre, essa pergunta é para todos nós, não responda para ninguém, responda a você e Deus. Por que nós perdemos essa autoridade que Jesus deu a toda a igreja? Que vemos uma pessoa chegar aqui com cadeira de roda e sair levantando, andando incompleto. Não é como mostra na TV, não. Ah, fui curado, a pessoa sai com mancando e cai ali na frente. Não foi curada coisa nenhuma. Aquilo ali é jogo da TV. Quando Jesus realizava o milagre, quando os cristãos realizavam o milagre, acontecia realmente. Por que hoje a gente não vê mortos ressuscitar? Não é? Estamos com medo de fazer isso, a obra de Deus. É medo de ser presos. Mas o Evangelho tem que ser expandido. A lição de hoje é essa, a expansão do Evangelho.
E aí o tópico 3, o suporte da igreja. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, quando ficaram sabendo que Samaria recebeu a Cristo, pelo Evangelho de Filipe, desceram para lá, Pedro e João, não é? E foram levar agora o Espírito Santo para eles. No livro de Atos, de Atos dos Apóstolos, temos que os apóstolos, os que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. E essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte completo, apoio espiritual aos novos cristãos que estavam em Samaria, ao trabalho que era feito fora dos muros de Jerusalém. Os cristãos que ficaram em Jerusalém davam suporte espiritual e apoio aos cristãos que estavam fora de Jerusalém. Quando a igreja começou a sair fora dos portões, os apóstolos procuravam dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Olha aqui o que o escritor disse aqui: não basta mandar os missionários para fora, né? Vai lá pregar o evangelho, como em muitos casos acontece. O missionário vai para a obra, vai fazer a obra lá no campo do inimigo e fica abandonado. Aqui o escritor da lição ele disse que não basta mandar os missionários, é necessário dar suporte na missão que eles realizam. Não é verdade? Os obreiros não podem ficar sozinhos, abandonados. Por isso que a missão ela tem 3 pilares. A missão, a obra missionária, a obra de missão tem 3 pilares. Os que vão, não é? Tem o dom de ir lá e enfrentar o inimigo. E a igreja, na sua retaguarda, ela tem que ficar dando apoio a eles, espiritual e financeiro. Quem não pode contribuir com a obra missionária, você tem a responsabilidade de orar. Não é verdade? Apoio espiritual e financeiro. É o que está dizendo aqui. E aí o outro tópico, a igreja que discipula. É que tópico que, Rodrigo? Aquele tópico que nós começamos. Lucas mostra, aqui o evangelista Lucas mostra, que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. E esse texto mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho do discipulado da igreja continuou. Os novos cristãos receberam o ensinamento, como era agora a nova vida cristã, como era a caminhada cristã, não é? Eu aceitei Jesus, pronto, aí esquece o novo convertido. A igreja ela tem esse costume, não é? Vem uma pessoa, recebe Jesus, já pega os dados da pessoa, não é isso? Hoje está tudo fácil, a tecnologia, pega os dados da pessoa, e aquele acompanhamento espiritual é preciso para a pessoa se sentir acolhida, não é? O novo convertido já começa a se sentir uma nova ovelha do rebanho. Apoio espiritual é o discipulado que toda igreja deve ter como responsabilidade aos novos convertidos. Discipulado. Porque muita gente toma banho, não se batiza, toma banho, não sabe nem o significado do batismo. Ninguém ensinou eles, não é verdade? E muitos, irmão Elias, que se batizam, toma, né? Aquele ato de imersão, quando se levanta, ali a lógica é o quê? O antigo, o velho homem morrer, não é isso que é? Sepultar o velho homem. Só que em muitos casos o velho homem sabe nadar e sai junto. Infelizmente acontece isso. A pessoa vem, continua na igreja em muitos anos, mas não se liberta, porque não teve o preparo espiritual discipulado. Diga, Cadimiel. Inclusive, eu estou falando sobre batismo nas águas, né?
caso não fosse batizado nas águas, não poderia participar dos grupos, né? Só poderia participar dos grupos quem fosse batizado. Se torna membro. Né? E às vezes tem pessoas que pastor às vezes diz, o líder, né, chama, às vezes não é nem crente, sim, né, mas chama para cantar junto com o grupo. Vamos levantar junto, porque jovem, né? Vamos levantar junto, vamos cantar junto. Para incentivar? Para incentivar. Né? E aí, tipo assim, e como está essa adoração a Deus? Né? Então, tem tudo um cuidado, né? Às vezes tem pastor que fala assim, não tem problema, não tem nada a ver. Não, mas tem a ver sim, né? Deus zeloso, Deus de boas obras, mas é Deus zeloso, né? Então, a pessoa, às vezes não ficou convertido, mas não largou o cigarro, vive amigado, não é casado direito, né? Vive amigado com a mulher e tal. Então, tem tudo isso, né? Sim. E o pastor lá, onde eu congregava, junto com meu pai, que era evangelista, eles eram exigentes nessa parte, né? Zelosos nessa parte, tinham cuidado com as pessoas, o amor com as pessoas, sim, mas eram zelosos nessa parte, né? E não se batizavam nas águas se não largasse os costumes do mundo, né? Então tinha que largar os costumes do mundo, né? Algumas coisas, alguns vícios, para poder se batizar nas águas, porque a Santa Ceia é um negócio muito sério, né? Por isso que a Bíblia fala que por causa disso, há muitos fracos estudantes, muitos cuidados, porque não tem discernimento. Por isso que eu disse aos irmãos, que tem pessoas que tomam banho, não têm o discipulado, acompanhamento espiritual e o ensino de como é a vida cristã. Aí a pessoa se batiza e continua com a mesma prática. E a minha sobrinha vai se batizar, minha neta vai se batizar agora dia 28. Aí eu vejo que não tem condição de ser batizado. Porque a gente não é Deus para batizar e nada, mas a gente vê que não tem condições, né? O desejo vem de Deus. Quando eu aceitei Jesus, o pastor da igreja chegou da minha prima, que eu não sei pai nem mãe aqui, e ele chegou na minha prima e falou: seu primo não tem condição de ser batizado? Aí pode levar para isso aí eu assino. Mas por quê? Porque ela viu algo na minha vida. E muito é o que ele está falando aqui. É só descer, o velho homem sobe e a nova criatura fica. Exatamente. E fica nessa estratégia até Deus ter misericórdia. Exatamente. E a lição diz que o discipulado fazia parte da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam os novos cristãos. O discipulado fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação no Espírito. Os apóstolos ensinavam os novos cristãos. Não aceitavam Jesus e abandonavam e iam para outro lugar. Não, tinha um acompanhamento espiritual. E a igreja do Senhor, ela tem que fazer isso também, para os novos convertidos. Houve um episódio uma vez de uma jovem na nossa congregação, onde eu congregava, e ela se batizou. E na ceia, logo após o batismo dela, iria até a ceia. No final da ceia, ela, mas o pão não tinha manteiga. Desse jeito, irmãos, na nossa igreja. E eu fiquei analisando, não teve acompanhamento, não teve discipulado. As pessoas estão participando da ceia, desse ato que é sublime, e não sabem o significado. Meu cunhado, ele não é crente, ele foi para a igreja porque a esposa dele obrigou ele. Quando tinha o diácono passava com um pratinho de pão, ele enchia a mão. Não tinha noção do que estava fazendo. Aí o diácono, não, é só um pedacinho de pão. Fazer o que é isso aqui? Ele desse jeito. As pessoas que não têm um acompanhamento espiritual, não têm discipulado, fazem a coisa errada. E nós que estamos na igreja temos que ensinar, instruir os novos convertidos. O discipulado, não é, irmão? O irmão Rodrigo que me pediu o discipulado. E a igreja Assembleia de Deus, ela tem um discipulado, ela tem uma apostila que é o discipulado para os novos cristãos. Né? Se os irmãos quiserem, o irmão Rodrigo disponibiliza. Nosso pastor também. Agora veja aqui, a igreja lá de Jerusalém
e de Samaria, os apóstolos foram para Samaria para ensinar e instruir os novos cristãos na vida cristã, como é ser cristão. E também tinha que estar preparados para passar o que eles iriam passar. Já era uma amizade, o apoio espiritual era isso. Está disposto a morrer por Cristo? Era assim naquela época. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram, foram batizados nas águas, contudo, por uma razão não especificada, a lição está dizendo aqui, aqueles crentes não haviam recebido ainda o Espírito Santo, mas os apóstolos foram lá e puseram as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, revestidos. E a perseguição não parou, irmãos, continuou. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Paulo chega numa cidade e ele vê lá bastante cristãos novos, não é? O que ele pergunta para os irmãos? Você já recebeu o Espírito Santo? Os cristãos falam assim: nós nunca ouvimos falar disso. Eram crentes já. E agora? Ninguém nunca falou para eles sobre o Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo chega lá e transmite, através das suas mãos, o Espírito Santo na vida deles. Paulo diz: recebei o Espírito Santo. Olha a missão que os homens tinham. Nós precisamos dessa unção também. Nós precisamos, como o pastor Rafael disse esses dias, na terça-feira, nós precisamos ter essa unção, esse poder que os homens tiveram, de falar e acontecer, e pôr as mãos e acontecer o milagre, através das nossas mãos. Mas não é a nossa mão que vai realizar o milagre, é no nome de Jesus, não é? A Bíblia diz: está alguém enfermo, chame quem? Os presbíteros. Mas se não tiver presbítero na hora, Jesus deu autoridade para todos nós, todos nós. Essa autoridade Jesus deu a todos nós. Marcos capítulo 16. Em meu nome, não é, Robson? Em meu nome. Você não vai usar o nome de ninguém mais, é no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, o apóstolo escreveu à igreja de Filipos que Deus deu a ele um nome acima de todo nome, em qualquer lugar, até o inferno tem medo desse nome. Nós temos que ter essa autoridade. O que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, nessa aula, é aprender a palavra de Deus e pedir. Jesus não disse: pedir e dar-se-vos-á. Senhor, eu quero o teu Espírito Santo dentro de mim, eu quero ser cheio até transbordar, que o mundo veja em nós o teu Espírito Santo, a tua luz dentro de nós. A gente tem que andar na rua assim, né, irmão Duarte? E o demônio cair assim, ó. Se estiver perto, o demônio cai, irmãos. Eu tenho certeza disso que acontece, porque era assim antigamente. Em meio à perseguição, os cristãos eram cheios do Espírito Santo. Diga. Se falando de 25 milhões só, os cristãos da nossa igreja, 22 milhões. 22 milhões. Se cada um desses 22 milhões entrasse chegasse numa empresa, num ônibus, no metrô, falasse de Jesus, qual pessoa já era 25 milhões de pessoas que estavam sendo evangelizadas. Ia virar um mundo. Mas tem gente que passa anos e anos, não tem coragem de falar para a pessoa: Jesus te ama. Hoje em dia você vê lá, o Rodrigo acompanha a tecnologia dele. Eu já vi, você vê na internet agora, pessoas manifestadas na rua. O que as pessoas fazem? Começam a filmar. Até crente. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? Diga. É que a igreja hoje em dia não quer mais orar. Só quer bênção, mas não quer mais buscar. Por isso que Deus usou a vida do pastor Rafael aqui e colocou, né? Quinta-feira é o quê? Jejum e oração, é isso? Quando a igreja jejum e ora, você vê milagres acontecendo.
Você quer ver a mão de Deus estendida? Comece a consagrar a vida. Só que se prepare também, porque o mundo espiritual, né, pastor Rafael? O mundo espiritual, irmão, se levanta contra nós. Pode ter certeza disso. O mundo espiritual se levanta contra nós. Mas a igreja não está firme. Não pode ter medo, não. Se acuar, ter medo, não. Quando Pedro foi morto, já sentenciado à morte, Atos capítulo 12, o que aconteceu? Ele foi dormir. Ele estava preparado. O homem estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para Herodes, ele era um homem de alta periculosidade. Mas, para Deus, ele estava ali preparado. Tanto para realizar milagres, pregar o Evangelho, como para ir embora. Então, Pedro foi dormir. Nós temos que ter essa mesma convicção dos cristãos de antigamente. E nós estamos aprendendo isso hoje. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Felipe pregou a Cristo, realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado dos novos crentes lá em Samaria. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, porque os cristãos receberam Jesus, claro, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Sem o recebimento do Espírito Santo, essa visão da conversão cristã permanece para nós hoje. Essa visão da conversão cristã permanece, e devemos levar os novos cristãos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Você imagina a alegria dos cristãos, novos convertidos, e agora cheios do Espírito Santo de Deus. Samaria ficou na história, né? Porque Jesus disse lá em Atos 1:8, o Evangelho tem que sair de Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria. Só que Jesus não, veja lá em Atos 1:8, Jesus não disse o que ia acontecer com eles. Jesus só falou que eles iam ser as testemunhas dele. Mas para acontecer isso, houve a perseguição em Jerusalém para eles, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém até que no alto sejam revestidos de poder. Mas depois disso, não é para ficar ali, é para sair, trabalhar. Por isso que Jesus falou. Aí Jesus volta lá e ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não é para ficar só em Jerusalém. Como nós vemos muitos textos que os judeus de Jerusalém achavam que a salvação, a conversão, era só para eles. Pedro também tinha isso na cabeça. A gente lê lá, né? Lá na frente, lá em Gálatas, uma pequena discussão que houve entre Pedro e Paulo, porque na cabeça de Pedro a conversão era só para quem era circuncidado, era só para quem era judeu, o batismo do Espírito Santo. Mas quando ele lê, a gente vai ver na lição do domingo que vem, que os gentios também recebiam o Espírito Santo. Aí ele fala: agora eu reconheço que eu estava errado. Nós temos que sair dessa bolha e expandir o Evangelho. A lição de hoje foi essa, que o Evangelho tem que ser expandido. Por isso que Deus está usando a igreja aqui do Jardim Novo de GT3, o pastor Rafael, e vamos, irmãos, levar o Evangelho a ele. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e eles têm que ver Cristo em nós, através do quê? Da nossa palavra. Diz que Jesus fala, Jesus transforma, salva, liberta e cura. Jesus garante, não é nós, é Jesus que garante a libertação e a cura, é Jesus que garante. E nós somos o quê? Testemunhas dele, representantes dele. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nosso pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, é com alegria que nos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos felizes em estar na presença do Senhor, mais um domingo, não é? De aprendizado da palavra de Deus, e isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual.
formar um cristão sequer formado, né, em Bíblia, formado na vida cristã, pois todos nós estamos em constante aprendizado, né? Isto é muito importante. Em relação à revista e à lição que foi proposta esta manhã, é de fundamental importância compreender esses motivos, né? Não somente os motivos, mas os benefícios da perseguição. A igreja, ela foi perseguida, né, logo após. Eu acredito que não somente após a morte de Cristo e a sua ascensão, né, até o próprio Jesus foi perseguido, né? E como nós já mencionamos uma vez aqui, ele foi morto, mas ele não foi um mártir, né? Jesus não foi um mártir, sua morte não foi a mesma que a morte de um mártir. A morte de Cristo foi vicária, né? Foi essencial, foi objetiva, né? Diga-se de passagem, o apóstolo Paulo revela, né, isso quando ele fala lá aos Filipenses, falando da teologia quenótica, né, ou do auto-esvaziamento. Ele fala que ele deixou sua glória, esvaziou-se, não teve usurpação, ser igual a Deus, assumiu a forma de homem. E lá no finalzinho do versículo ele vai falar em morte de cruz. Então ali Paulo revela o objetivo, né, de Deus em relação à missão de Cristo aqui na terra. Tinha uma finalidade e um objetivo, que é a morte vicária, com o objetivo de aspergir seu sangue de forma espiritual e simbólica ali, na cruz do Calvário. O mesmo processo que era feito lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, onde o cordeiro era morto e o seu sangue aspergido sobre a tampa propiciatória, né? Então é bem interessante essa comparação. Então Jesus, ele morreu, mas ele não foi um mártir, foi sua morte vicária, né? E a partir de então, após a sua ascensão, foi que foi institucionalizada a perseguição, né? E também foi intensificada a perseguição para todos aqueles que aderiram aos ensinamentos do Senhor Jesus, aos seguidores de Jesus, né? E ao seu evangelho, né? Aos seus ensinamentos. Foi aí onde houve a diáspora, né? E a diáspora, os cristãos se espalharam, né, por toda a região da terra, né? E diga-se de passagem ali, nós percebemos que foi justamente nessa dispersão aí, que não foi apenas uma, foram algumas, né, na história. Nós não vamos falar sobre, né, essas dispersões que houve na história, mas teve um objetivo, né? Não somente a realidade da perseguição, da igreja primitiva ser perseguida, mas ela também, né, ela se espalhou por toda a terra, e isto era um propósito também da parte de Deus para fazer com que o evangelho saísse, né, daquela região onde o Senhor Jesus iniciou a ensinar e a pregar, né? Então, para onde os cristãos iam, eles iam e testemunhavam sobre Cristo, ganhavam almas, e assim a igreja foi crescendo, foi desenvolvendo, né? O interessante, irmãos, é que foi justamente nesse tempo que foi instituído, né, naqueles dias de perseguição e de matança, né, o 10 por 1. Né? 10 por 1 funcionava mais ou menos o seguinte: cada cristão que derramava o seu sangue
dentro da arena, 10 na arquibancada, aceitavam Jesus. Não é? Então, quanto mais intensa foi a perseguição, mais o povo cresceu. Foi onde houve uma expansão, um crescimento, não é? Porque as pessoas, de fato, elas eram verdadeiras na sua conversão. Era genuína o arrependimento, não é? E de fato eles seguiam o Senhor Jesus e os seus ensinamentos, não é? Conta a história de que havia uma fila e um carrasco com uma espada e um machado na mão para fazer degolas, né? Com o objetivo de animar a plateia, né? Dentro do Coliseu. E era feita a seguinte pergunta: negue a Jesus, ao seu Jesus, e viva. E aí muitos, não é? Eu não nego, e ali perdia a sua vida, perdia a sua cabeça, mas ganhava uma coroa na glória. E nessa história teve uma pessoa que viu todo esse processo de pessoas perdendo a vida. Ele disse: eu nego. Quando ele falou eu nego, um dos familiares do imperador naquela época começou a gritar lá na arquibancada, no local onde era reservado para a família real, e todos pararam para observar. E aí ele disse: eu quero, né? Eu quero esse Jesus. E aí o pessoal da família dele perguntou para ele, né, o porquê, porque todos estavam perdendo a vida e ele queria perder a vida. Ele: sim, porque quando aquela pessoa negou a Cristo, eu vi como se uma coroa saísse da sua cabeça. Eu quero essa coroa para mim. E ali ele perdeu a vida, porque foi naquele momento que ele recebeu o Senhor Jesus, não é? Então a perseguição, ela tem os seus objetivos, ela tem, não é? Os seus benefícios, né? Digamos assim. Lógico, obviamente, foi muito doloroso, né? Não somente de continuar firme seguindo ao Senhor, mas muitos deles preservavam pela vida, não é? E ali eles conseguiram divulgar o Evangelho do Senhor Jesus, não é? Nós também, nesta lição, percebemos que há uma importância, não é? No cumprimento da missão de testemunhar a Cristo. E o testemunhar a Cristo, ela é composta por algumas coisas. A primeira delas é o seu testemunho pessoal. Os cristãos precisam resgatar uma vida testemunhal, não é? Diga-se de passagem, é o que está acontecendo com uma certa frequência. Os cristãos estão perdendo sua identidade. Eu não vou generalizar, e eu não falo apenas de Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu falo no geral. No geral, as pessoas estão perdendo a sua identidade. Não se reconhece mais um cristão na rua, como antigamente. Antigamente as pessoas olhavam e falavam: esse aí é crente, né? Alguns antigos falavam assim: esse é da lei de crente, não era assim que eles falavam? Então tinha uma vida testemunhal muito intensa, era muito latente a questão do testemunho, não é? Através de seu comportamento na sociedade, seu comportamento na família, seu comportamento, né, nos ciclos, né? E em várias áreas da sociedade, no trabalho, enfim. Então a questão do testemunho pessoal era muito intenso, porque as pessoas viviam o Evangelho na sua essência. As pessoas viviam, não é, de uma forma intensa os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles queriam a todo custo fazer, cumprir, obedecer, não é, os ensinamentos do Senhor Jesus no dia a dia, não é? Eles eram completamente avessos, não é, às questões
as práticas e as condutas antibíblicas e pecaminosas. Não é? Existia, né, uma espécie de repulsa, de nojo, de insatisfação dos cristãos em relação ao pecado. Não é? Então as pessoas evitavam a todo custo. Pecavam sim, pecavam olhando, pecavam pensando, pecavam sentindo, pecavam falando, enfim, mas a intensidade no viver era completamente diferente, né? Isso resultava na sua conduta, no seu falar, no seu agir, nas suas decisões, enfim, em todos os aspectos, né? Então, o compromisso da igreja em relação à divulgação do Evangelho do Senhor Jesus vai muito além do que simplesmente falar a palavra de Deus, não é? Nós precisamos pregar, não é? Como nós compramos aí uma caixa para a gente pregar aí nas praças aqui. Sim, nós precisamos fazer isso, mas irmãos, nós não podemos falar de Jesus ausente de um testemunho autêntico. Nós não podemos falar de Jesus, do amor de Deus para o pecador, não é? Desconexo de uma vida prática de obediência às Escrituras Sagradas. Porque fazendo isso, nós seremos legalistas. Fazendo isso, nós apenas estaremos apontando o caminho, ao caminho aquele lá. Se você quiser ir, se você quiser ser salvo, é aquele lá, mas você não está no caminho. A Bíblia ensina o contrário. Este é o caminho, andai nele. Não é aquele é o caminho, andai nele. Há uma diferença. Nós, para o cumprimento da missão primordial da igreja, que é divulgar Cristo, sua morte, seu sacrifício, sua salvação, o resgate, a restauração do homem de volta a Deus, o Evangelho na sua essência, é preciso viver, não é, de uma forma prática na vida diária, não é? Então, essa divulgação ela vai muito mais além do que apenas uma mensagem. É uma mensagem, mas sobretudo é um testemunho, uma vida testemunhal. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos viver o que estamos falando. Nós precisamos viver o que estamos pregando, não é? E eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para nós, eu estou incluso. Nós precisamos vivenciar Cristo cada dia mais, de uma maneira intensa e de uma maneira profunda. Paulo vai falar que há uma extensão, altura, largura e profundidade. Ninguém alcançou isso. Por mais que você conheça de Bíblia, por mais que você tenha tempo de casa, né, que é 50, 70 anos de crente, mas você tem isso, irmãos, nós estamos na superficialidade. Ninguém conheceu a profundidade de Deus ainda na sua essência. Todo o nosso conhecimento, ou todo o conhecimento do mundo, é como se fosse apenas um simples arranhão daquilo que de fato é. Então tem muita coisa, irmãos, que Deus quer revelar para a sua igreja, não é? E por fim, é o compromisso da igreja, não é? E quando eu falo compromisso da igreja, estou falando no sentido geral. Todos nós precisamos ter esse compromisso, que é de acompanhar, incentivar e discipular os novos cristãos, não é? Eu ainda não entrei nessa área aqui na congregação com os irmãos, mas eu pretendo. Da nossa sede eu fiz um trabalho, não é, de voluntários ali na sede, não sei se o Robson lembra, mas recrutamos ali uma série de irmãos, fizemos um trabalho, né, bem estruturado, dividido, né? Esse trabalho de voluntários é um trabalho que era completamente voltado, né, para o crescimento da igreja, né? E com esse trabalho conseguimos montar um grupo de novos convertidos ali na nossa sede, né? E esses irmãos cantavam
novos convertidos cantavam ali na sede. Não sei se está cantando ainda, você está sabendo isso? Você está sabendo? Eles cantavam, né, ali na sede, era uma bênção. O irmão Rodrigo, acho que já chegou a ver lá, né? E, irmãos, nós precisamos trabalhar para que ganhemos almas para o reino do Senhor Jesus. E não é somente isso. Um dos problemas, né, e esse é um problema crônico, né, da Assembleia de Deus, e não é a Assembleia de Deus no Ministério do Belém, viu, irmãos? É a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus Missão, a Assembleia de Deus Belém, a Assembleia de Deus isso, aquilo. Assembleia de Deus, né? Pelo que eu conheço, né? Eu nasci na Assembleia de Deus e estou até hoje. Mas um problema crônico que temos, pode ser em qualquer lugar, nós temos uma facilidade para ganhar almas, mas a nossa dificuldade é reter essas pessoas. Elas vêm, elas aceitam a Jesus, ficam um tempo conosco, mas saem. Há uma série de fatores, há uma série de motivos que faz com que essas pessoas elas saiam, né, das nossas comunidades de fé, né? Então, são eles os motivos. Não vou citar os motivos aqui, a gente pode falar numa outra oportunidade, mas nós temos, né, uma porta da frente aberta, né, mas uma largura muito enorme aberta atrás. Então eles entram e saem, né? Eles conhecem Jesus aqui nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus, mas saem, né? Mas enfim, nós precisamos, né, reconfigurar a nossa cultura de servir a Deus, a nossa cultura, né, o nosso entendimento de igreja, e quando eu falo entendimento de igreja, eu falo igreja universal, que é a igreja, o corpo de Cristo, ser pertencente ao corpo de Cristo, mas eu também falo de igreja, comunidade de fé, esse ajuntamento que nós precisamos reconfigurar, reavaliar, rever, não é, os nossos conceitos disso, não é? Irmãos, nós não podemos estreitar a porta do céu ainda mais. Nós não podemos alargar, mas nós não podemos estreitar ainda mais. Porque tem gente, irmãos, que estreita tanto a porta do céu que nem mesmo ele entra. Então nós precisamos obedecer às Sagradas Escrituras e precisamos andar segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. Quem vai dizer se é salvo ou não? Quem vai dizer, né, se é verdadeiro ou falso? Isso aí não nos compete. Isso aí não é da nossa alçada, né? Mas a Bíblia vai falar, né? Então vereis outra vez a diferença, né, entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas a Bíblia não está falando, então vocês decidirão quem serve a Deus e quem não serve. Porque ninguém sabe. Né? Temos uma série de irmãos, mas nós não conhecemos a essência de seu coração, as suas motivações. Pode andar como crente, falar como crente, se vestir como crente, ter uma Bíblia, pode fazer tudo, pode ter anos de crente, mas no final das contas, as suas motivações são as piores. Então, irmãos, nós devemos, né, seguir a Jesus obedecendo os seus ensinamentos, né? Então nós, uma outra oportunidade, a gente pode reunir os irmãos para que a gente possa trabalhar, né, nesse modelo, né, de trabalho que fizemos ali na sede. É um trabalho, irmãos, que é muito intenso, exige muita cooperação, né, exige muito apoio dos irmãos, né? Mas eu sou prova viva, né? Eu falo com conhecimento de causa. A gente tem toda essa onerosidade aí em questão de trabalho, de serviço, de dar assistência, mas dá resultado. Então, se a gente quer de fato crescer como igreja, vamos dobrar a manguinha da camisa, bonitinha, né? Eu sei que os irmãos gostam de se vestir bem, engomadinho, mas tem hora que a gente tem que dobrar.
né, a manguinha da camisa, né, levantar assim, dobrar um pouco a barra da calça e vamos para cima. Não é verdade? Amém, meus irmãos? Amém. Perceba que as nossas igrejas, no sentido geral da coisa, os cristãos, eles estão se envolvendo o mínimo possível e exigindo o máximo possível de Deus, né? Ele se envolve o mínimo possível, mas exige as bênçãos de Deus o máximo que Deus possa dar. Então, veja só o nosso nível de comprometimento em relação à resposta que Deus espera de nós. Sabe qual é a resposta? Né? Porque assim, é como se fosse, e de fato é questão de semear. A palavra de Jesus não nos ensinou muito a respeito da semeadura. Ele não nos contou muitas parábolas usando esse exemplo, esse modelo. Mas a gente sabe que Deus é o agricultor, não é assim? Está lá em João? Ele é o agricultor, ele é aquele que semeia, né? Essa semente, ela precisa morrer no solo para que ela possa germinar, não é assim? Então, todo agricultor, todo semeador, ele tem uma esperança. E que esperança é essa? Obter um retorno segundo aquilo que ele fez. Ou seja, ele semeou o 100 e a expectativa dele é que as 100 brote, mas em relação aos frutos não é 100, é muito mais do que 100, né? É como se fosse 1000 para cada uma das 100, né? É como se a expectativa dele, né, em semear 100 sementes, obter o retorno de 1000. Vamos lá, a expectativa de Deus como o semeador, como o agricultor, é que, segundo a quantidade da semente que foi semeada, ele espera um retorno da semente. E qual é o retorno que a semente pode dar? Primeiro, precisa morrer. Morrer para o mundo, morrer para si, morrer para o pecado. Essa expectativa que Deus espera é que você dê as costas para o mundo, dê as costas para as práticas pecaminosas e se volte para Ele. A primeira expectativa, né, em relação ao semeador, quanto à semente, é essa, que ela morra no solo, não é? Então, trocando por miúdos, Deus, quando semeou a sua palavra em seu coração, Ele espera, ainda hoje, todos os dias, Ele espera que diuturnamente nós demos esse resultado, demos essa resposta para Ele. Não, Senhor, eu sou tentado todo dia, o pecado bate à minha porta todos os dias, mas eu digo não, mas eu não aceito. Por quê? Porque a resposta, né, que eu estou dando para o semeador, que é o Senhor nosso Deus, é viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrade a Ele. Então eu estou correspondendo às expectativas do semeador. E as expectativas do semeador não é somente a questão da nossa obediência a Ele, o nosso retorno para Ele, não é dar as costas para o mundo, não é somente isso. O retorno, né, a expectativa do semeador não é somente a questão da morte da semente, mas é a produção que cada semente pode dar. Não é assim? Uma semente, quando nasce a árvore e produz muitos frutos, você pode contar quantos frutos ela pode dar? Aí a Bíblia vai falar, irmão Rodrigo, que até na velhice darão frutos. Você pode entender isso, irmãos? Você pode entender isso, irmãos? Então Deus, Ele tem uma expectativa em relação à semente que foi semeada em seu coração. Aleluia. Glória. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu ontem, no dia de ontem, fizemos uma compra, né?
compramos a caixa de som, o pedestal, o kit, né? Ali no carro, vou trazer para os irmãos. Eu comprei uma mesa mais sofisticada aí, para acabar com o sofrimento aqui dos irmãos. Nós vamos precisar mais de CD, né? Quem usa CD aqui? Alguém usa CD? Se alguém aparecer com CD, a gente vai ver como se fosse aquele vinil, né? É antigo demais, meu irmão. Hoje é mais pendrive, né? Os irmãos usam até mesmo o celular, o YouTube, né? Essas coisas. Então, nós compramos uma mesa, nós compramos um equalizador também, né? Com o dinheiro que foi arrecadado aí, da feijoada e do livro ouro. Nós juntamos aí, deu acho que mais de 4 mil reais. Eu não tenho o número exato, tá bom? Mas nós temos a nota de tudo que foi comprado, né? Nós vamos fazer um relatório de entrada e vamos fazer um relatório de saída. Sobrou um dinheiro, né? Vai ficar para que a gente possa comprar um notebook. Eu não comprei o notebook, irmãos, por um motivo. Esse está servindo por enquanto, né? Esse serve por enquanto. Já percebeu que a gente está com uma ferramenta, ainda que resumida, mas a gente não tem uma pessoa ou pessoas. Temos o Patrick, né? Que opera, né? Mas dentro das suas condições, né? Temos também o William, né? Da esporte, mas também dentro das suas condições. Mas nós precisamos de fato ampliar essa quantidade de pessoas para que a gente possa servir na igreja, né? Então tem dia que a gente usa, tem dia que a gente não usa, né? Então dentro dessa dinâmica eu achei por bem, ainda que a gente usa um dia, não usa outro dia, não tem uma frequência, né? Então eu achei por bem deixar para comprar o notebook um pouquinho mais para frente, que a gente vai fazer mais algumas outras coisas aí, para arrecadar dinheiro, né? E a gente pode comprar um notebook futuramente. Enquanto isso, dá para a gente quebrar o galho com esse notebook que foi doado por uma de nossas irmãs, né? Amém? Mas a questão da qualidade do som vai melhorar exponencialmente. Depois para frente veio uma medusa também, né? Uma medusa é bom ter, que é aquela caixinha onde você coloca se tem alguém com teclado, se alguém, você consegue microfonar tudo. Na verdade, essa medusa aí, ela usa apenas um canal, mas ela distribui trabalho. Certo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, tudo para a glória de Deus, né? E para que a igreja ela venha ter recursos, né? Na execução do seu ofício aqui nos cultos e na obra do Senhor. Amém? Amém. Eu vou trazer ali, mas a gente vai orar só à noite, tá? Vamos nos colocar em pé, agradecendo a Deus. Amém? Nosso Rodrigo, venha fazer essa oração no nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigado por este dia de comunhão na tua casa pela manhã, no ensinamento da tua palavra, Senhor. Enche o nosso coração com a tua palavra, ilumina a nossa mente, Senhor. Que possamos sair daqui robustecidos, revestidos do teu poder, Deus, para a tua honra, para a tua glória. Traz mais pessoas para essa escola bíblica, Senhor. Abre as janelas do céu e continua abençoando a tua obra, a tua igreja, os irmãos, os ministérios, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos e recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre cada um de nós e todos juntos digamos amém e graças a Deus. Não vai embora sem antes saudar o seu irmão com a paz do Senhor. E meus irmãos, quero agradecer a presença dos irmãos, que hoje a cooperação